Capítulo 4. Extinção do crédito tributário. Seção 1. Modalidades de extinção. Artigo 156. Extinguem o crédito tributário. Inciso 1. O pagamento. Inciso 2. A compensação. Inciso 3. A transação. Inciso 4. Remissão. Inciso 5, a prescrição e a decadência. Inciso 6, a conversão de depósito em renda. Inciso 7, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus parágrafos 1º e 4º. Inciso 8, a consignação em pagamento, nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 164. Inciso 9, a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa que não mais possa ser objeto de ação anulatória. Inciso 10, a decisão judicial passada em julgado. Inciso 11, a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. Seção 2. Pagamento. Artigo 157. A imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito tributário. Artigo 158. O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento, inciso 1, quando parcial, das prestações em que se decomponha, inciso 2, quando total, de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos. Artigo 159. Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento é efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo. Artigo 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre 30 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do pagamento nas condições que estabeleça. Artigo 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta lei ou em lei tributária. Parágrafo 1º. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito. Artigo 162. O pagamento é efetuado, inciso 1, em moeda corrente, cheque ou vale postal. Inciso 2, nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado ou por processo mecânico. Parágrafo 1º. A legislação tributária pode determinar as garantias exigidas para o pagamento por cheque ou vale postal, desde que não o torne impossível ou mais oneroso que o pagamento em moeda corrente. Parágrafo 2º. O crédito pago por cheque somente se considera extinto com o resgate deste pelo sacado. Parágrafo 3º. O crédito pagável em estampilha considera-se extinto com a inutilização regular daquela, ressalvado o disposto no artigo 150. Parágrafo 4º. A perda ou destruição da estampilha ou o erro no pagamento por esta modalidade não dão direito à restituição, salvo nos casos expressamente previstos na legislação tributária.
ou naquelas em que o erro seja imputável à autoridade administrativa. Parágrafo 5º. O pagamento em papel selado ou por processo mecânico equipara-se ao pagamento em estampilha. Artigo 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras na ordem em que enumeradas. Inciso 1. Em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria e, em segundo lugar, aos decorrentes de responsabilidade tributária. Inciso 2. Primeiramente, as contribuições de melhoria, depois as taxas e, por fim, aos impostos. Inciso 3. Na ordem crescente dos prazos de prescrição. Inciso 4. Na ordem decrescente dos montantes. Artigo 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos, inciso 1, de recusa de recebimento ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória. Inciso 2, de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal. Inciso 3, de exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador. Parágrafo 1º. A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe pagar. Em parágrafo 2º, julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a importância consignada é convertida em renda. Julgada improcedente a consignação no todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Seção 3. Pagamento indevido. Artigo 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 162, nos seguintes casos. Inciso 1. Cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. Inciso 2. Erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento. Inciso 3. Reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. Artigo 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. Artigo 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição. Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar. Artigo 168.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos, contados, inciso 1, nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário. Inciso 2, na hipótese do inciso 3 do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. Artigo 169. Prescreve em 2 anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição. Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando seu curso por metade a partir da data da intimação validamente feita ao representante judicial da fazenda pública interessada. Seção 4. Demais modalidades de extinção. Artigo 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a fazenda pública. Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% ao mês, pelo tempo a que decorrer entre a data da compensação e a do vencimento. Artigo 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Artigo 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e consequente extinção de crédito tributário. Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso. Artigo 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo, inciso 1, a situação econômica do sujeito passivo, inciso 2, ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo quanto à matéria de fato, inciso 3, a diminuta importância do crédito tributário, inciso 4, a considerações de equidade em relação com as características pessoais ou materiais do caso. Inciso 5, a condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante. Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155. Artigo 173. O direito de a fazenda pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados, inciso 1, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Inciso 2, da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Artigo 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe, inciso 1, pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Inciso 2, pelo protesto judicial. Inciso 3, por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Inciso 4, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.